Fala aí, gurizada! Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao tema cubismo e vamos conhecer um pouco sobre as releituras cubistas do Picasso. Então, após nós entendermos os conceitos desse movimento, quem são os artistas, quais são as características da sua obra, quando ela ocorre, qual é o contexto, hoje nós vamos entender um pouco sobre a estética, percebendo as características nas releituras que o Picasso fez de grandes obras da história da arte. Como começou essa história, então? O Picasso foi até um museu, percebendo as características de algumas obras, ele tentou aplicar os conceitos do cubismo nelas, recriando, relendo essas obras, que são releituras, né? Nós lemos e relemos, nós ressignificamos essa obra. Foi mais ou menos isso que o Picasso fez, então, nas obras que a gente vai ver agora. Então, nessa primeira obra aqui, é uma obra do Goya, que se chama Os Fuzilamentos de 3 de Maio. Tá? Uma obra muito famosa. E agora vocês podem ver, então, a releitura que o Picasso fez. Então, vamos tentar colocar as duas aqui para a gente perceber que a estrutura se mantém, né? Os soldados, os civis, as armas, a ideia permanece. Porém, o Picasso está falando de outro massacre na Coreia. Tá? Ele está ressignificando. Então, a obra lembra a obra do Goya, mas com as características do cubismo, né? E aí a gente percebe, então, a gente vai dar ênfase ao nosso estudo da aula passada, que é sobre o cubismo, onde vocês podem perceber, então, que são vários pontos, várias perspectivas diferentes. Uma perspectiva, muitas vezes, impossível da gente ter no realismo, né? Por exemplo, o nariz e a boca de lado, de perfil, mas os dois olhos aparecendo. Isso é teoricamente impossível na perspectiva correta, mas o cubismo tem essa aplicação justamente. Nas cores nós também podemos perceber essa influência do cubismo. Outra obra que vocês estão vendo aqui é a Dama Nua, do Goya, também. Logo em seguida, a releitura então que o Picasso faz, e a gente pode perceber novamente nas características do rosto, né? Nariz e boca de perfil, olhos de frente. Outra característica muito marcante é nas partes íntimas da modelo, onde a gente percebe dois pontos de perspectiva praticamente impossíveis de serem vistos ao mesmo tempo. E o cubismo mostra esses dois lados. Outra obra muito famosa são As Meninas do Velázquez. E o Picasso vai à galeria Museu do Prado, na Espanha, então, para observar essa grande obra do Velázquez, e depois a gente pode ver então a releitura cubista que o Picasso fez. Essa aqui ela tem mais características um pouco diferentes, né? Um cubismo um pouco diferente, que a gente também estudou no vídeo passado, na aula passada, que vocês podem perceber então esse cubismo analítico mais desconstruído. E nas cores também a gente pode perceber uma espécie de monocromia que o Picasso aplica para fazer sua releitura cubista. Aqui uma obra bem bacana, que é As Mulheres de Argel, ou As Mulheres da Argélia, também a gente encontra nomes diferentes na internet, nos livros, que também é do Delacroix, e o Picasso depois então cria sua releitura, também bastante parecida, essa parte da desconstrução, lembra muito a obra anterior, né, As Meninas do Velázquez. E a gente pode perceber as características aqui, uma obra já mais colorida, uma fase um pouco diferente do Picasso, mas a releitura cubista permanece. E aqui, um último exemplo então, O Almoço na Relva, do Manet, uma obra super famosa. E aqui, então, a releitura do Picasso, também com características do cubismo. Vocês podem perceber as duas juntas, em que a gente pode fazer essa comparação, né? Uma obra realista e logo abaixo uma releitura então com características do cubismo. É muito fácil a gente fazer essa aplicação e ela é muito útil para a gente poder entender a estética cubista. Vocês vão estar recebendo então uma imagem que não pertence ao movimento cubista, uma obra de outro período,
e vocês vão aplicar as características do cubismo, então mantendo a estrutura dessa imagem para que a gente perceba, né? A releitura, ela lembra às vezes o intertexto, né? No intertexto a gente conversa sobre isso, que os dois textos são aparentes. A gente faz essa relação, a gente consegue lembrar de ambos os textos, ambas as imagens, certo? Espero que tenha ajudado você então a entender um pouco melhor a ideia do cubismo através das releituras do Picasso. Até a próxima aula!